Estou aqui para falar de um tema que é uma das bases da artes plásticas, que é a teoria da cor. Primeiramente, antes de falarmos da teoria em si, temos de ter noção de como percebemos as cores. Nós percebemos as cores pela ausência ou falta, ou seja, a ausência da luz. A luz em si é matéria e o escuro é um fenômeno que se dá na ausência dela. O que acontece? Quando observamos, por exemplo, um objeto vermelho, significa que todas as. Todos os. Não. É. Todas as cores que compõem a luz branca foram absorvidos, exceto a cor vermelha. E por conta disso, o objeto é vermelho e é captado pelos nossos olhos. Em questão sobre a luz branca, existem dois tipos de cores primárias. As cores primárias que temos, que é a magenta, amarela e azul, se dá por conta de materiais químicos, como lápis, tintas. E temos as cores primárias da luz, que são verde, amarelo e azul. A luz branca, na verdade, é a soma de todas as cores, todas as cores luminosas. Eles fizeram um estudo sobre isso. Tem até um álbum do Pink Floyd, que é a luz branca passando por um prisma e a luz sendo desfragmentada, formando arco-íris. E é o que acontece com o arco-íris, a formação do arco-íris. Quando chove e há sol, a luz passa pelas gotículas de água, sendo refratada e assim formando o arco-íris. Então, a mistura de todas as cores de luzes resulta no branco, enquanto a mistura de todas as cores em tintas, lápis, resulta numa cor escura tendendo a preto. Agora, sobre a teoria das cores em si. Existe o círculo cromático, formado por, normalmente, um círculo em degradê, ou com cores chapadas. Cores chapadas que eu digo é somente a cor em si. Não tem degradê, textura, nada. É lisa. E com cores chapadas normalmente é dividido entre 12 cores, assim. Tem as cores primárias, secundárias e as terciárias. As cores primárias são as cores na qual é impossível se obter com a mistura. Elas são as cores originais, que a mistura delas resultam em outras cores, como por exemplo as secundárias. Aquele básico da música da Xuxa. Amarelo com azul dá verde, vermelho com azul dá roxo, vermelho com amarelo dá laranja. Essas são as cores secundárias. Tem as cores terciárias, que seria a mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Por exemplo, verde com amarelo dá verde claro, roxo com vermelho daria um roxo avermelhado. Não sei o nome em si. Talvez vinho, se não me engano. E existem as cores quartiárias, acho que é esse o termo, que seria a mistura de uma cor terciária com uma cor secundária, e assim adiante. Outra coisa na teoria das cores é a harmonia que tem no círculo cromático. Existem várias harmonias, mas as principais, as mais usadas e as mais fáceis de se fazer são o monocromático, a harmonia monocromática, quando você escolhe somente uma cor e varia a saturação dela. Sobre isso, saturação é um dos 3 princípios das cores, que eu vou falar mais tarde. Existem as cores análogas, que são cores uma do lado da outra no círculo cromático. E existem cores complementares, que são cores igualmente distantes uma da outra.
A cor está aqui e a cor complementar está aqui. Estão em lados opostos. Há também cores, por exemplo, é a complementar dividida. Você pega uma cor daqui e, em vez de pegar a complementar, não. Você pega as cores do lado da complementar. E outras também, fazendo até um esqueminha de círculo de figuras geométricas. Agora, sobre a teoria da cor, sobre as características das cores, tem 3. Só um momento. São 3. A matiz, que é o próprio nome da cor, a própria cor em si. Temos a tonalidade, ou saturação, que seria a quantidade de cinza, de cinza que teria nessa cor. Que é, por exemplo, quanto mais cinza tiver, mais sem graça vai ser a cor. Quanto menos cinza tiver, mais brilhante vai ser a cor. E temos a intensidade e brilho, que pode dizer se é forte ou fraco. Na verdade, seria a saturação. Uma cor saturada é mais fácil de notar quando você está no computador. Uma cor saturada tem um brilho que chega a dependendo da cor, a arder de certa forma por os seus olhos. Como o azul. Quando, por exemplo, o computador dá erro e fica aquela tela azul ofuscante. Ou, por exemplo, o amarelo do próprio sol, no qual você não consegue enxergar aquilo de jeito nenhum. E entre essas outras coisas, na teoria das cores, temos também certas divisões entre tons claros, entre tons quentes e tons frios. Tons quentes remetem à ideia de calor, de temperatura alta. Seriam essas cores, por exemplo, laranja, amarelo e vermelho. E cores frias remetem ao contrário das cores quentes, obviamente. Seriam elas verde, roxo e azul. Mas entre elas existem também as cores neutras, que seriam o branco, o preto e o bege, e o marrom, no qual não causam nenhuma impressão. Porém, se usar as cores neutras, misturar as cores neutras com as cores quentes ou frias, elas logo elas conseguem passar uma impressão. Por exemplo, temos uma cor chamada, no lápis de cor da Faber-Castell, uma cor chamada cinza azulado. Obviamente a mistura de cinza com azul. É um azul frio, passa a impressão de ser frio. Temos outra cor, que é o cinza quente, que ele é uma tonalidade marrom. Provavelmente foi misturado um cinza com um laranja. E ele desse momento deixa passar uma sensação de calor. Você pode misturar cinza com vermelho também. E desse ponto vai passar a ser uma cor mais próxima do quente. O mesmo se aplica ao branco e ao bege. Na teoria das
coisa interessante na teoria das cores, que não está bem exatamente na teoria das cores, é uma coisa separada, mas que estão interligadas, é a psicologia das cores. A psicologia das cores nada mais é do que dar sentimento às cores, como por exemplo divertidamente, com o azul sendo a tristeza, o amarelo sendo a felicidade, o vermelho sendo a raiva, o roxo o medo e o verde a aversão, o nojo. Isso é de fato muito interessante porque, apesar de ter essa coisa já bem elaborada divertidamente, dá para se ter inúmeros casos de situações em que você pode passar diversas sensações e sentimentos para a pessoa que está vendo a obra ou o quadro em si, em que você usou essa cor, porque vai depender da cultura e da própria percepção da pessoa. Por exemplo, indivertidamente, o verde significa nojo, mas o verde ao mesmo tempo significa natureza, o bem-estar, a evolução, o dinheiro, assim como o amarelo representa o dinheiro por causa das moedas. Amarelo pode representar também, além da felicidade, dependendo da tonalidade, pode representar calma, por incrível que pareça. Se for, por exemplo, uma cor mais pastel, ou seja, misturada com branco. Amarelo pode simbolizar luz, obviamente, ou riquezas, etc. Pode até simbolizar algo frio. Vermelho, laranja e amarelo podem simbolizar frio, porque em alguns lugares do país, no outono, as folhas ficam dessas tonalidades. Então, uma cor quente pode ser submetida ao frio. O roxo, por exemplo, ele é associado a um medo, mas não só a isso. Ele também é associado à magia, a coisas ocultas, não necessariamente sendo bom ou mal, só simplesmente oculto ou desconhecido. Da mesma forma que o laranja pode significar energia e ao mesmo tempo velhice. Porque se você pegar uma cor chamada, no lápis de cor da fábrica que chama canela, é um marrom misturado com laranja, que dá uma cor parecida com a canela em si. E ao mesmo tempo parecida com a ferrugem. Então pode passar a impressão de passar da idade. E você combinando duas cores, como por exemplo cinza e azul, pode simbolizar tecnologia. Algo tecnológico. Funciona a mesma coisa com verde. Verde também pode simbolizar veneno em si. E o azul não pode, nem sempre é associado à tristeza. Ele pode se remeter à calma, à paz, à ambiguidade. Ambiguidade não. A calma, a paz, a serenidade, entre outras coisas. Tudo vai depender do seu intuito de usar a cor, qual o propósito de você usar aquela cor e no contexto que ela é inserida. Isso se dá essa é a base da teoria da psicologia das cores, que é nada mais nada menos associar a cor a um sentimento ou sensação. É aqui que encerramos a nossa aula.